Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e gostaria de dar as boas-vindas para vocês para o nosso período de humanas. Então, pessoal do sétimo ano, vamos começar hoje com português e nosso assunto é substantivos, tá? Então, vamos lá. Tudo que existe e cada ser ele tem um nome. E o substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, ou seja, os que dá nome aos seres, tá? Dá nome a objetos, a pessoas e aos fenômenos da natureza. Então, por exemplo, os substantivos podem ser nome de lugares como Alemanha, Porto Alegre, Brasil, Itajaí. Pode dar nome a sentimentos como raiva, amor, saudade. A estados de espírito, tipo alegria, tristeza, a qualidades como honestidade, sinceridade, e ações, por exemplo, uma corrida, uma pescaria, tá bom? Aqui do lado a gente tem várias palavras aqui que também são substantivos, tá? Então vamos ver as classificações, porque esses substantivos eles podem ser classificados de várias formas, tá? Não existe só uma classificação aí para os substantivos. Eles podem ser primitivos, quando eles não derivam de outra palavra da língua portuguesa. Por exemplo, pedra, ferro ou porta são substantivos primitivos. Já os derivados é quando eles vão derivar de outra palavra. Eles são formados a partir de outra palavra. Por exemplo, pedreira ou pedreiro vem de quem? Vem da pedra. Então, eles são o quê? Derivados da palavra pedra. Já a palavra pedra é primitiva, porque não vai derivar de outra palavra. Ferreiro deriva de quem? De ferro. Portaria vai derivar de quem? Porta. Florista vai derivar de quem? De flor. Então, todas as palavras que vão vir são formadas a partir de outras palavras, são substantivos derivados, tá bom? Essa é a nossa primeira classificação. A segunda classificação é que os substantivos podem ser simples, quando são formados por uma palavra só ou por um termo, e composto, quando é formado de mais de uma palavra ou mais de um termo. Por exemplo, substantivo simples, flor, o tempo, a chuva. Já os compostos podem ser couve-flor, passatempo, guarda-chuva, tá? Palavras que são formadas por mais de uma, tá bom? Os substantivos ainda podem ser classificados em comuns e próprios, tá? Comum é quando a gente está falando de seres da mesma espécie, mas não especifica, tipo um país, uma cidade ou uma pessoa. Já quando a gente está especificando os seres, as pessoas ou as entidades, a gente sempre escreve com letra maiúscula e é chamado de substantivo próprio. Por exemplo, Brasil, João, Deus, Santos, tá bom? Então, ó, os substantivos comuns, por exemplo, eu estou dizendo, ó, vou visitar um país. Aí eu coloco país com letra minúscula. É um substantivo comum. Mas se eu digo, vou visitar os Estados Unidos, então eu estou especificando. Então, eu escrevo Estados Unidos com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, tá bom? Ainda podemos classificar os substantivos em concretos e abstratos, tá? Concretos é quando a gente está falando de coisas reais ou que são tidas como reais. Por exemplo, um homem, um menino, tá? Um lobisomem ou uma fada. Você pode acreditar ou não que eles existem, tá? Já os abstratos é quando a gente está falando de qualidade, de sentimento, de ação. Por exemplo, a vida, a beleza, a felicidade ou o esforço que a gente faz. Essas palavras são substantivos abstratos, tá bom? Essas classificações, pessoal, uma palavra ela pode ter mais de uma classificação, tá? Não significa que um substantivo ele vai ser só comum ou vai ser só próprio, tá? Ele pode ser próprio, pode ser derivado, ele pode ser abstrato ao mesmo tempo, tá bom? Vamos então para os coletivos, quando a gente está falando de conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, um álbum é de fotografias.
é um coletivo de fotografias. A biblioteca é um coletivo de livros. As leis é um coletivo, um conjunto, né, de códigos. Vocês podem conferir aí na apostila, temos uma lista completa aí dos coletivos, tá bom? Então você pode ver que o enxame é o coletivo de abelhas, bando é o coletivo de pássaros, tá? Vocês vão achar todos os coletivos aí na apostila de vocês, tá bom? É bom dar uma olhadinha, porque às vezes a gente esquece, tá? Quer falar aí que é um conjunto de alguma coisa, a gente vai e para assim pra pensar, meu Deus, e esquadrilha é um coletivo de quê? Vamos lembrar, tá? E, por fim, a gente tem as flexões dos substantivos, tá? Eles podem ser flexionados em gênero, número e grau. Por isso que é comum a pessoa dizer assim, eu concordo em gênero, número e grau. Beleza? Vamos ver como é que é essas flexões, tá bom, pessoal? Quando a gente flexiona em gênero, a gente está falando do sexo dos seres vivos, tá? Que, para aqui a língua portuguesa, a gente tem masculino ou feminino, no caso de gênero de escrita, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Masculino vai ser precedido pelo artigo ou, o ou os, tá? Por exemplo, menino, menino, masculino. Feminino é quando é precedido do artigo a ou as, tá? Por exemplo, menina, a menina ou menino, beleza? Em número, é quando a gente quer indicar quantidade, tá? Se vai ser um ou mais seres. Quando a gente fala no singular, a gente está falando de um ser ou um grupo de seres. Por exemplo, um homem, tá? O povo é um conjunto de pessoas, mas é o povo, tá? A gente vai escrever, não vai escrever os povos, né? É o povo, tá? A flor, então tá no singular. Já o plural é quando a gente está falando de mais de um ser, né? Mais de um grupo de seres. Por exemplo, homens e flores, tá bom? E existem substantivos que só se escrevem no plural. Por exemplo, férias. Estou de férias. Estamos de férias. Vai estar sempre no plural. Meus pêsames. Sempre vai estar no plural. E núpcias também são substantivos que sempre estão no plural. Tranquilo? E o grau é quando a gente quer se referir ao tamanho e também quando a gente quer falar de um significado pejorativo, que é ruim, ou afetivo, que é bom. Por exemplo, ó, normal. A gente escreve normal. A porta ou vidro. Quando a gente quer falar no aumentativo, né? A gente fala o quê? Portão ou vidraça. Quando a gente quer falar no diminutivo, a gente fala portinha ou vidrinho. Então, quando eu tô falando normalmente, eu vou na minha casa. A minha casa. Se você quer falar fofinho, ou então porque sua casa é pequena, você diz, vou ali na minha casinha. Mas se você for rico, morar numa mansão, então eu vou dizer, eu vou para o meu casarão. Que é o aumentativo de casa, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Nós estudamos substantivos. Não esqueçam de responder as questões da apostila, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, podem falar no grupo. Até a próxima aula!